Tem um documentário muito louco na Netflix, do Jim Carrey, chama Jim and The Great Beyond, o Grande Além. E esse documentário, tem uma hora que o Jim ele conta como que ele começou a sua carreira de ator, comediante. Ele fazia stand-up. E antes de um show dele, ele tá pensando assim, cara, o que as pessoas querem? O que eles querem? O que eles querem? O que eles querem ouvir? O que o público quer? E ele tem uma sacada que eu achei muito legal, achei muito louca. Ele fala assim, o que eles querem é não ter preocupações. E aí ele fala, então, cara, eu vou ser o comediante, eu vou ser o cara que não tem preocupações. Eu vou ser o grande despreocupado. E aí ele começa o show dele falando, e aí galera, como é que vocês estão? Eu tô bem, vocês estão bem? Tá todo mundo bem. Tá todo mundo bem aqui. E a galera pira, começa a rir, fica eufórica. E eu comecei a pensar nisso, sabe? Eu falei, cara, eu achei que ele tem uma sacada muito louca. E assim, reflete bem o que a maioria das pessoas quer hoje em dia, principalmente essa geração aí de 20, 25 anos pra cá, é exatamente isso que eles querem. Eles não querem ter preocupações. Eles não querem ter responsabilidades. Eles não querem mais lidar com seus problemas. E pensando assim na caminhada cristã, isso tem até uma interferência na dinâmica cristã que se pensa de cristianismo hoje, né? Onde você vê uma teologia, pregações, púlpitos que parece que dão o que as pessoas querem ouvir, uma vida sem preocupações. Onde literalmente os pregadores estão dizendo hoje, você vai sair daqui sabendo que você é perfeito. Você vai sair daqui sabendo que se Jesus estivesse no Jardim do Éden, se Jesus estivesse na sua situação, ele pecaria também, o que é de uma bizarrice muito, muito, muito grande. Então é como eu vi no Face, foi hoje ou ontem, e a postagem estava assim, o líder pergunta para as pessoas, quantos querem mudança? Todo mundo levanta a mão. Quem quer mudar? Todo mundo abaixa a mão. Então as pessoas não querem mais lutar contra o pecado, as pessoas não querem mais desenvolver a sua santidade, as pessoas não querem mais desenvolver a sua maturidade cristã, e eu tenho visto que todo o processo de amadurecimento é um processo doloroso. Então as pessoas não querem aquilo que Tiago nos ensina, por exemplo, que aquele que olha a palavra de Deus, né? As pessoas querem olhar para a palavra de Deus, mas elas não querem enxergar lá os seus próprios erros, e mesmo quando enxergam, elas não querem mudar, elas não querem lidar com aquilo. Elas querem literalmente esquecer, negligenciar isso daí. Estava conversando com o meu pastor Segundo Almeida, aqui da PIB Mogi, e ele estava contando sobre uma entrevista que fizeram com um pastor de uma grande igreja lá dos Estados Unidos. Igreja grande, igreja com McDonald's, shopping, enfim. Igreja gigantesca. E aí perguntaram para ele qual que era o segredo para ter uma igreja tão cheia de gente assim, todo mundo feliz, que só crescia e tal. Ele falou, não, a ideia é muito simples. É só você nunca pregar sobre pecado. Então, isso não é cristianismo. Né? Então, se eu pudesse dar uma dica, se eu pudesse, pensando nessa ideia, nessa frase que o Jim soltou, parece que faz parte da vida cristã você se preocupar com algumas coisas. Com a santidade, vigiar para que não caia, sabendo que você vai ter aflições, o próprio Jesus disse isso. Então, uma vida sem preocupações não é o que o cristianismo ensina.